Vamos falar um pouco então das abordagens dessa automação, né? Nós já sabemos que nós vamos automatizar o processo, mas como é que vai ser esse processo de automação, né? Bom, vou falar aqui de dois processos e nós vamos seguir um deles, tá? Um primeiro processo poderia ser da seguinte maneira. Você já tem aqui o seu banco de dados lá no seu cliente, né? Ele tem um banco de dados T2T e ERP. Daí você vem, cria um outro banco de dados, né, chamado T2T ERP Temp, por exemplo, tá? Você então gera o script aqui e cria o banco, né? Cria todas as tabelas desse novo banco de acordo com um script mais novo. Isso não é manual, tá? Isso automatizado, né? Uma ferramentazinha escrita lá em Delphi que vai fazer isso daí. Essa ferramenta vai criar um novo banco de dados, vai gerar as tabelas de acordo com o script feito no DB Designer e depois ele vai sair comparando, né? Esse sisteminha vai sair comparando tabela por tabela, campo a campo, tá? Se ele encontrar alguma alteração do campo novo, do banco de dados novo para o banco de dados anterior, ele já executa a alteração no banco de dados anterior. Essa é uma forma de fazer, mas é uma forma mais trabalhosa, né, e que consome mais recursos, tá? Uma segunda maneira, né, é nós pegarmos aqui o script gerado pelo DB Designer, né, quando nós vemos aqui, olha, pega esse script gerado pelo DB Designer, aqui está, tá? Eu tenho um aberto aqui. E aí você sai comparando esse script com a tabela, né? Então eu tenho aqui, olha, tabela ADM módulo. Ele vai lá no banco de dados. Opa, existe uma tabela ADM módulo. Perfeito. Então não preciso criar uma tabela, ela já tem, já existe, né? ID, tem um campo ID? Tem um campo ID. Aqui está. Ele é do tipo inteiro? Ele é do tipo inteiro. Tá, então vamos para o campo código. Tem um campo código? Tem um campo código. Ele é do tipo char? Ele é do tipo char. O tamanho dele é 3? O tamanho dele é 3. Legal? Se ele encontrar algo de diferente, aí ele vai criar um script de atualização, né? Tem o campo nome? Tem o campo nome. É do tipo varchar? É do tipo varchar. O tamanho é 102? Não, o tamanho é 100. Opa, então nós temos que atualizar esse campo aqui, né? Campo nome, ele continua sendo nome, ele continua sendo varchar, mas o tamanho não é 100, o tamanho é 102. Agora, então nós vamos gerar essa atualização, tá? E aí nós temos duas maneiras de gerar essa atualização aí, legal? Duas maneiras que nós vamos mostrar aqui. Deve existir outras formas, tá? Uma primeira abordagem é você já executar esse comando a partir do Delphi, né? A partir do programa que você escreveu. Você usa lá o DB Express, né? Pode ser os drives do DB Express, né? Os componentes do DB Express, e você executa um comando DDL direto no DB Express, lá, tá? E altera a tabela diretamente lá, utilizando os drivers, né? Os componentes do Delphi, ok? Uma outra maneira é você ir gerando os scripts de atualização e no final, quando você tiver todos os scripts, tá? Ou o script com as várias linhas de atualização, né? Você salva isso no arquivo SQL, chama o MySQL passando esse arquivo SQL para ele executar as alterações, o que é muito mais rápido, legal? E é dessa segunda forma que nós vamos fazer, tá? Nós vamos comparar, né? As informações aqui desse script gerado pelo DB Designer com o banco de dados já pronto. Se houver alguma alteração, nós vamos gerar os scripts, tá? Depois que nós tivermos com o script completo, com todas as linhas lá, DDL, né? De alter table, insert table. Quando nós tivermos com o script completo, nós vamos salvar esse script num arquivo SQL, tá? E esse arquivo SQL ele vai ser então enviado para o usuário, né? Ou vai ser enviado ou vai ser disponibilizado,
tá? Melhor que seja disponibilizado, para você não ter esse trabalho de ficar enviando para os teus clientes, né? Você tem lá então um ambiente web, o cliente ele realiza o login e observa que tem um arquivo de atualização para ele. Ele baixa esse arquivo, entra no sistema administrativo, lá no ambiente da empresa agora, né? Clica lá no botão e pronto, né? Lá no servidor vai chamar o MySQL, vai atualizar o banco de dados. Não vai ter trabalho nenhum, né? Pouquíssimo trabalho para o usuário e você não vai ter que se preocupar em entrar em cada um dos clientes para realizar a atualização, tá? Vai ser uma coisa fácil e transparente aí para os dois lados. Então é isso que nós vamos ver, né? Nós vamos ver agora a implementação dessa solução.